Push dose de adrenalina. Vamos falar de uma estratégia crucial que todo médico deve saber na emergência e na terapia intensiva. A push dose de adrenalina é uma dose em bolas de adrenalina diluída. A gente usa para controlar a hipotensão grave em algumas situações de emergência. Temos que ter em mente que é uma ponte para segurar a pressão arterial do paciente enquanto a dose de noradrenalina em infusão contínua não está pronta ainda. É uma catecolamina natural, produzida pelas adrenais. Ela foi isolada pela primeira vez em 1901, com trabalhos independentes de alguns pesquisadores, que foi o Jokishita Kamine e o Thomas Bell. Então vamos entender como que essa droga centenária pode ser nossa aliada em algumas situações de emergência. Eu gostaria de lembrar o que é a pressão arterial e o mecanismo da adrenalina para a gente entender como que ela funciona. Então vamos olhar para a fórmula matemática. O que é pressão arterial? A pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o que é o débito cardíaco? Nada mais é do que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, resumindo, pressão arterial é o produto da frequência cardíaca, do volume sistólico e da resistência vascular periférica. E como que a adrenalina atua nisso tudo? Ela atua aumentando a frequência cardíaca e o cronotropismo, pela atuação em receptores beta-1, e ela também aumenta a vasoconstrição periférica, resultando num aumento da resistência vascular periférica quando ela atua nos receptores alfa-1. Ainda nos promove broncodilatação porque também atua em receptores beta-2. Então qual é o resultado disso tudo? É uma rápida e eficiente elevação da pressão arterial. Então em que cenários a gente pode estar lançando mão do push dose de adrenalina? São pacientes peri-intubação, que às vezes a gente já vê que ele está hipotenso e quando a gente vai sedar ele vai ter uma queda da pressão. Pacientes recuperados de parada cardíaca, que às vezes fazem uma hipotensão grave até a gente preparar a noradrenalina. Pacientes com trauma crânioencefálico. Mas como que a gente prepara a adrenalina para fazer o push dose? Existem duas maneiras mais práticas, na minha opinião, da gente estar fazendo isso. A primeira, a gente pega um soro fisiológico de 100 ml, tira 1 ml e coloca 1 mg de adrenalina, ou seja, 1 ml de adrenalina, considerando a concentração de adrenalina de 1 mg por ml. Então a gente vai ter ali dentro uma concentração de 10 microgramas por ml. E a segunda forma, a gente aspira esse 1 mg, ou seja, 1 ml de adrenalina, com 9 ml de soro fisiológico. A gente despreza 9 ml e fica com 1 ml apenas. Novamente a gente aspira mais 9 ml de soro fisiológico. E aí nessa segunda solução a gente também vai ter a concentração de 10 microgramas em cada ml. A dose recomendada é de 5 a 20 microgramas por cada dose que a gente aplica no paciente. A gente vai fazer entre meio ml a 2 ml. E aí a gente vai ter entre 5 e 20 microgramas. Ela começa a agir em 1 minuto, ela dura até 5 minutos, alguns trabalhos 10 minutos aí de duração. E a gente pode fazer alguns repiques aí entre 2 e 5 minutos. Começando com a dose de preferência menor, né, de 5 microgramas, e aí a gente pode ir aumentando caso o paciente nosso não tenha respondido a dose que a gente fez. Colegas médicos e estudantes de medicina, lembrando aqui mais uma vez que a push dose é uma ponte. É uma ferramenta poderosa na sua mão que agora já sabe o que fazer e como fazer. Gostou do conteúdo? Compartilha e segue a Snake.